palavra para agora no dia 1º fazer um grande ar livre para ver os jovens sendo livres, porque tristemente, estatisticamente, temos a quantidade de jovens que têm perecido no mundo das drogas, têm sido colhidos antes do tempo. Então nós precisamos fazer o nosso papel levando a palavra para ver essas vidas se converterem ao Senhor. Então a igreja está na sua mão. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os jovens da tua igreja. Toma, meu Senhor, os teus filhos em tuas mãos. A tua palavra nos fala, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, porque a minha palavra está em vocês, vocês já venceram o maligno. Senhor, o Senhor tem dado força aos teus filhos. Sustenta, meu Senhor, os teus filhos na tua presença. Não deixe que vacilem, nem para a direita, nem para a esquerda. Que o encantamento deste mundo, meu Senhor, não venha encantar os olhos dos teus filhos, mas que o Senhor mude os olhos de cada um deles para dar infidelidade ao Senhor, e que nada seja mais importante do que te servir, porque o mundo passa e a concupiscência do mundo, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele sim prosperará e subsistirá, porque a palavra do Senhor, ela existe eternamente. Abençoa os teus filhos poderosamente, revestindo-os com a tua armadura e capacitando, meu Senhor, cada um dos teus filhos para pregar a tua palavra e se tornar um multiplicador do teu evangelho. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus. Podem ir, queridos. Eu queria convidar agora as crianças. Eu fico feliz, sabe por quê? Quando eu chamei os jovens, as crianças já estavam acolhendo para vir. Aqui me aventura. Isso é bom. É bom saber que existem crianças que sabem a importância da oração. Pai, aqui estão os teus pequeninos. A tua palavra nos fala, meu Senhor, que um dia, quando o Senhor pregava a palavra, tentaram impedir que estes pequeninos se chegassem a ti. Mas o Senhor os repreendeu dizendo: não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. O teu reino, Senhor, é das crianças. Por isso, toma cada um destes pequeninos em tuas mãos. Repreende, meu Senhor, toda a contaminação do diabo, meu Senhor, que porventura esteja entrando pelos olhos, pelos ouvidos dos teus filhos, através de filmes, através, meu Senhor, de desenhos, através da internet, seja do que for. Cobre, meu Senhor, os olhos dessas crianças, cobre, meu Senhor, os ouvidos dessas crianças, toma elas, meu Senhor, em tuas mãos, que nada seja mais importante para elas do que crescer na tua presença em santidade. Nós profetizamos as tuas bênçãos sobre a vida deles e a tua proteção, Senhor, a tua cobertura e a tua libertação, Paizinho, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar as senhoras da igreja, as senhoras e os senhores também. Onde vem os senhores também, claro. Deus Todo-Poderoso, aqui estão também os teus filhos. A tua palavra nos fala, meu Senhor, que mesmo que sejamos velhos, ainda daremos frutos. Não tem, meu Senhor, por que pensarmos que não há vigor, porque o vigor, o renovo vem do Senhor. Não temos que acreditar que somos velhos para ficarmos prostrados em cima de uma cama ou dentro de uma casa, sem sermos instrumento para a pregação da tua palavra. Por isso, derrama sobre eles uma unção de renovo, Pai. Derrama, meu Senhor, uma unção de renovo, de cura, de bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pelo poder do Santo de Jesus, a tua bênção, Senhor, de renovo, de paz, de alegria, seja sobre eles, que eles sejam grandemente abençoados, com a unção da luz.
eu e Deus, para que Ele continuasse falando comigo o que Ele queria me dizer, o que Ele queria ministrar sobre a igreja. E é esse texto que nós vamos falar nessa noite. Foi vindo pão quentinho do forno do Senhor. Que o Senhor já está preparando esse pão, já amassando essa massinha, já há uma semana. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Lamentações de Jeremias, não Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Versículo 17 em diante. Versículo 17, não, versículo 19 em diante. Lamentações de Jeremias, de 19 a 23. Lamentações de Jeremias fica logo depois de Jeremias. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. 3, versículo 19 em diante. Se alguém está com dificuldade, dê uma olhadinha e ajude, para que ele possa encontrar o texto na palavra. Amém? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19 em diante, diz: lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à memória, portanto tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Uma coisa interessante, quando nós conhecemos um pouco da história de Jeremias, nós vemos que ele passou muitas situações difíceis. Jeremias foi um profeta que a marca que ele deixou, uma palavra registrada que ele tinha, assim diz o Senhor. O Senhor veio a mim e falou-me. Então, para que isso acontecesse, era necessário que Jeremias tivesse intimidade com Deus. Jeremias era um sacerdote, filho de sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Começamos com o nome, Hoje nós vamos falar como manter a mente em sintonia com as maravilhas do Senhor. Os nossos pensamentos, muitas vezes, aparecem rapidamente na nossa cabeça e nos diz assim: poxa vida, você vai para a igreja há tanto tempo, mas você não recebe a bênção. Poxa vida, você está na igreja há tanto tempo, mas seu marido não se converte. Poxa vida, você dizima, mas está passando necessidade. Nós chamamos isso de pensamentos automáticos. São pensamentos que rapidamente aparecem na nossa mente, que na realidade eles aparecem porque eles são baseados em crenças que nós temos ou desenvolvemos, no nosso crescimento, no nosso cotidiano, na nossa vida. E esses pensamentos muitas vezes nos perturbam e nos tiram do centro
da vontade de Deus. Porque começa a trazer dúvida à nossa mente. Como o inimigo vai fazer para impedir que você conquiste? Minha mãe dizia assim, o diabo ele usa sapatinhos de lã. Quer dizer, ele chega de uma forma sutil. Porque se uma pessoa está de sapatinho de lã e se aproximar de você, você não vai escutar. Né? Porque ele vai chegar tão silencioso. Já viu aquela que você está em casa, assim, você está andando, vem alguém de pé descalço entrando na sua casa, e quando você se bate com a pessoa, assim, ai meu Deus do céu, está repreendido. Porque você se assusta, é algo que você não espera, né? Porque está silencioso e sutil. E muitas vezes nós não temos essa oportunidade de se bater com ele para se assustar. Nós somos muitas vezes minados pela nossa mente, no nosso pensamento. Ele vem sutilmente trazendo coisas para te fazer duvidar do poder de Deus na sua vida, de quem você é, do seu chamado, do propósito que você tem. Sutilmente vai entrando assim na sua mente e vai achando lugar, e todo pensamento, quando ele é notado, ele vai gerar uma emoção. Então, quando eu começo a pensar naquilo que passou na minha mente, ele vai me trazer uma emoção. A emoção pode ser de uma desesperança, pode ser uma falta de fé, pode ser uma raiva, pode ser uma angústia, pode ser uma ansiedade. É uma emoção que vai te assolar através daquele pensamento. E aquela emoção vai trazer à tona um comportamento, seja bom ou ruim. Todo pensamento gera uma emoção que acompanha um comportamento, seja ele bom ou ruim. Isso é com qualquer pessoa. É assim que acontece. Primeiro vem o pensamento e automaticamente através dele vem aí uma emoção. E você age conforme a emoção que você está sentindo. Né? Que isso é o que nós chamamos de comportamento, a forma que você age. Então o nosso pensamento precisa estar cativo em obediência ao Senhor. A nossa mente precisa estar ligada com Deus a ponto de nós podermos discernir esses pensamentos e poder nos posicionar diante daquilo que veio na nossa mente. Jeremias era um profeta conhecido como profeta chorão. Mas quem já leu o livro de Jeremias entende por que ele era chamado desse jeito. Inclusive ele criou até as Lamentações de Jeremias, né? Um livro escrito por ele. Lamentações é quando a gente está ali se lastimando por alguma coisa, né? Eu estou me lamentando porque eu perdi o ônibus. Aí eu me lamento, poxa vida, vou chegar atrasada no meu trabalho. Eu me lamento, poxa vida, o ônibus só vai passar daqui a mais de 1 hora. Poxa vida, isso é uma lamentação, né? E esse livro que nós lemos, esse texto, se chama Lamentações de Jeremias. O nome Jeremias pode ser escrito de 2 formas, em hebraico. Uma forma longa, que seria Iermiemua, outra curta, Iermieia. No grego, esse nome aparece como Jeremias. E o significado dele pode ser: o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança. A tradução varia muito. Quem foi Jeremias? Jeremias foi o profeta que a palavra do Senhor veio a ele. Quando você lê no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, você vai achar escrito ali:
Porque senão os sons desse mundo abafam a voz de Deus e não conseguimos ouvir Deus falar. Porque vai estar ligado no TikTok. É TikTok ou TikTok? TikTok, vai estar ligado no TikTok, vai estar ligado no YouTube, vai estar ligado no Instagram, vai estar ligado, né, naquelas coisas engraçadas. Mas não vai estar ligado no Senhor, porque não sobra tempo. Mas eu trabalho demais, apóstola, por isso que você tem que se ligar e ficar acordado na hora do culto. Porque você trabalha demais. Então você trabalha demais, trabalha para você. Então agora está na hora de você ficar acordado para aprender com o Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor foi a Jeremias. E o Senhor disse uma coisa especial para Jeremias. Jeremias 1, versículo 5. Você leu 4, leia aí 5. Diz: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Antes da mãe dele engravidar, o Senhor já tinha propósito na vida daquele homem. Acredite o seguinte: você está neste lugar porque Deus tem um propósito na sua vida. E mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo colocar na sua mente que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Deus te escolheu. Ainda antes do ventre da sua mãe. E a gente vai conhecendo um pouco mais Jeremias. Jeremias, ele foi chamado para profetizar na sua própria terra. A terra de Jeremias era Anatote. E nós sabemos o que Jesus fala sobre isso. Jeremias 1, de 1 a 3 diz o seguinte: as palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então estava ali Jeremias chamado para profetizar na sua própria terra. Aí nós vamos no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 4, e vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Jesus lhe disse, Marcos 6, versículo 4: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Então, Jeremias foi chamado para profetizar numa terra em que ele não era honrado. Porque o profeta não tem honra na sua casa. Às vezes a palavra que você ouve aqui na sua igreja, você vai numa igreja, numa mega igreja, uma igreja grande, com um palestrante que veio da Conchichina, e ele vai falar exatamente a mesma coisa que você ouve, mas no seu ouvido vai chegar de uma forma diferente, porque é aquele pregador que veio da Conchichina. Não é o pregador da sua igreja, porque o pregador da sua igreja não tem honra na sua vida. Por isso, muitas vezes, quando não aprendemos com o erro dos outros, que a palavra de Deus fala muito em Provérbios, que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Quando não aprendemos com o erro dos outros,
cometemos os mesmos erros, os mesmos pecados. E caímos nas mesmas ciladas. Infelizmente, temos que sofrer as mesmas punições. Então, é bom aprendermos com os erros dos outros e aprendermos a valorizar. Jesus já ensinava isso, Jeremias sofreu isso na pele. Jesus também. Porque a palavra do Senhor nos mostra que Jesus não pôde realizar milagres. Se você continuar lendo aí o livro de Marcos, Jesus não pôde realizar milagres na sua terra, porque todo mundo dizia: é de Nazaré? Que coisa boa pode vir de Nazaré? E o Senhor ali não pôde realizar milagres, porque milagres só é feito através da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jeremias teve medo, mas o Senhor consolou o coração de Jeremias. Jeremias, no versículo 8, o Senhor diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor sabia que quando Jeremias abrisse a boca e desse a palavra, a profecia de condenação, de morte e destruição que estava vindo sobre aquela cidade, as pessoas se irariam contra Jeremias. Porque todo mundo quer ouvir bênção e vitória. Todo mundo quer ouvir dizer assim: o Senhor manda dizer a você que as portas vão ser abertas, que você vai ser abençoado, que você vai ser rico, vai ganhar no seu quintal uma mala de dinheiro. O Senhor, não é? Mas quando o Senhor diz assim diz o Senhor: se conserta, me dá lugar de honra, muda a sua vida, aprende com teus erros. Não vou mais naquela igreja, não boto mais meu pé lá, porque ele fica me falando as coisas, fica brincando, e eu não gosto disso. Tem um pregador que eu não vou citar o nome, também eu posso até citar errado, é americano. Ele não fala sobre pecado, não fala sobre inferno, a igreja é cheia. Meu filho está sempre mostrando as filmagens, né? Ele só olha aqui, minha mãe. Como essa igreja é uma mega igreja nos Estados Unidos, mas não fala nada que possa desagradar, nada que possa mexer na ferida de alguém. Queridos, toda enfermidade ela só pode ser curada se mexer na ferida. Se não mexer na ferida, não existe cura. Eu estava esses dias trabalhando com o Ivana lá em casa, né? Tá vendo aqui minha mão? Aí estávamos, chovendo muitas poças, já vamos botar pedra, Ivana. Ivana é das minhas, né? Na sexta-feira foi cortar as galhas das coisas, foi limpar as coisas. Quando chegou no sábado, a gente foi tapar os buracos, foi catar as pedras para tapar os buracos, foi tirar a areia que tinha corrido assim, com a chuva e estava cortando assim cheio. Digo, vai embora. E é das minhas que vai na luta aqui. O que eu vou fazer, ela vai junto, né? Mas aí eu estava com a escada. E se eu disser a você que eu não percebi que fez um calo e o calo pocou ali com sangue quente, eu não percebi que tinha acontecido isso. E fiquei eu aqui na mão, que é chato pra caramba, que toda hora a gente tem que estar molhando, tem que ficar seco, né? Aí toda hora que eu me lembro, eu faço alguma coisa, eu vou enxuto, boto pra bater a mão, para melhorar. Mas eu tenho que botar arde. Aí chega lá, vem papai do céu, oi papai do céu, e desce. Arde como quem? Mas eu tenho que fazer isso, senão não vai sair. A cura ela só vem através do confronto. Se não houver confronto, não tem cura. Se não se mexer na ferida, não tem cura. Não estou falando somente a nível espiritual. Quando você vai procurar um psiquiatra, você vai
quer atribuir tudo na mão do Senhor e o Senhor que faça tudo, não. O Senhor também deixou os médicos. Então os médicos estão aí também para fazer o papel deles, tá? Então a gente quer atribuir que o Senhor faça tudo. Cada um faz seu papel. Aquilo que o homem não puder fazer, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai colocar um monte de poder nele e ele fará. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Então, quando vai para o psicólogo, você vai precisar contar a sua história. Nós fazemos uma chamada na amnésia. Então, começa seu nome, sua idade, vai caminhando sua história, para poder a gente chegar em um denominador. E conseguir fechar uma hipótese diagnóstica. Com uma anamnese a gente consegue às vezes não, tem que ter várias consultas e várias conversas para se chegar em uma hipótese diagnóstica. Então, existe todo um trabalho psiquiatra, mesma coisa. Vai para o médico clínico, quando chegar lá o médico me conta sua história. Se é a primeira vez que você vai, você tem que contar sua história. Ah, doutor, eu já tive isso, aquilo outro, blá, 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 né? Não é assim que você faz? Pois é. Então você tem que mexer naquilo que às vezes você não queria. Porque era melhor deixar encoberto, escondido. Mas é melhor para quem? Se isso uma hora vai vir à tona e vai trazer trocentas situações para você resolver. Então, por que deixar escondido? A cura só vem quando nós permitimos o confronto. Então, Jeremias disse: eu estou com medo, eu tenho medo desse povo. O Senhor disse a ele: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Outra coisa que Jeremias fez, ele se achou incapaz. Ele olhou para ele e disse: poxa, eu não tenho condições de ser teu instrumento, Deus. Nós vemos isso em Lamentações 1:6. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Lembra de alguém que usou uma desculpa parecida? Moisés: sou pesada de língua. Deus escolhe. Deus usa criança, às vezes a gente acha que não, mas Deus usa uma criança quando ela é criada no temor do Senhor. Isso é uma responsabilidade dos pais, criar os filhos no temor do Senhor. Não é porque é criança que não tem responsabilidade. A criança precisa ter responsabilidade de ler a palavra, a criança precisa ter responsabilidade de orar. Eu cresci ensinando a meu filho que aqui é um lugar santo. Então, meu filho, aqui é um santuário. Não é lugar de correr, não é lugar de ficar em celular, não é lugar de ficar fazendo outra coisa senão. Na hora do louvor, meu filho, fique de pé e louve. Adore ao Senhor, levante as suas mãos. Ele vai fazer isso desde pequenininho. Porque quem tinha a obrigação de ensinar isso era eu e o pai, como pais. Então Jeremias era jovem e se achou incapaz. Mas Deus, ele escolhe, quando ele escolhe o vaso, ele usa. Basta o vaso estar à disposição de ser usado. O Senhor falou com ele: não, meu querido, você não é capaz. E o Senhor foi e tocou nele. Lamentações 1:9. O Senhor estendeu a mão, tocou a boca e disse-me: agora ponho em tua boca as minhas palavras. O Senhor vem nos tocar
todos os dias. Às vezes a gente fica esperando aquela mão grande descer pelo telhado e ir lá na nossa cara e botar. Não precisa isso. O Senhor nos toca através da leitura da palavra. O Senhor nos toca através da oração. O Senhor nos ministra falando conosco. Como eu disse a vocês, o Senhor me deu esse texto no começo da semana. O meu povo precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, porque o meu povo está sofrendo de amnésia. É abençoado por mim o tempo inteiro, gira e chora e deixa de fazer a minha obra, porque reclama que não tem o suficiente, que não é o suficiente, e procura ocupar o seu tempo com tudo, menos com a minha presença. O meu povo precisa resgatar a memória de tudo que eu já fiz na vida deles. Faça uma experiência na sua casa e olhe sua casa e diga quem era eu antes de aceitar a Jesus, quem sou eu hoje. Quem era eu antes de servir? Eu sei. Nasci no lar evangélico, eu não posso nem dizer, né, nada, porque eu já nasci no lar evangélico, cresci na presença do Senhor, cresci sendo doutrinada, como criança, pregando o evangelho, como criança, indo para a rua, evangelizando outras crianças, e assim eu cresci. Cresci realizando a obra do Senhor, porque eu via meus pais fazerem. E o testemunho é mais forte do que a boca. Porque não adianta eu dizer para o meu filho, para minha filha, vai ler Bíblia. Ele diz, mãe, você não lê? Eu não vejo você não lendo Bíblia hora nenhuma. Está me mandando ler Bíblia? Ou vai orar, menino. Mãe, a senhora ora que horas? Que a senhora não ora hora nenhuma, que eu não vejo a senhora orar. Veja que coisa triste e vergonhosa para um pai e para uma mãe. Não é? Muito terrível. Então não existe nada mais forte na vida de uma criança do que o testemunho. Meu filho cresceu nos vendo evangelizar. Na realidade, ele começou a evangelizar ainda muito menor do que ele. Benjamin, ainda bebezinho, porque eu saía para evangelizar. Nunca foi tecido na nossa vida. Botava ele no caminho, com chuva sem chuva, levava mingau, levava água, levava suco, levava fralda de pano. Sabe aquela fralda de pano que caga e fica impregnada no cozinho? É essa. Não é a fraldinha facilitada de hoje, você embola tudinho assim, ó, chega no lixo, era a fralda de pano. Que levava um saco, juntava tudo ali, quando chegava, né? Ia tirar tudo para jogar o que era de jogar fora, botar a fralda de molho, botar aqui depois, pegar aquela fralda, passar aquela fralda para usar de novo. Mas ele estava ali. E ele cresceu, nos vendo evangelizar. E ele evangelizava, ele pregava a palavra, ele cresceu assim. Porque foi assim que ele aprendeu. Não aprendeu só, ele aprendeu com o testemunho dos pais. Quem estava conosco sabe disso. Não é balela nem conversa fiada de culto. É a minha vida. E Deus conhece bem. Jeremias recebeu 3 ordens: cingir os lombos e se levantar. O Senhor queria Jeremias erguido. Lamentações 1,17 que diz: e você prepare-se, vá dizer-lhes tudo que eu ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. O Senhor tem colocado o ministério na sua mão e você tem sido negligente. Você tem
que vão me dar esperança. Porque Deus não está sendo sempre. E o Senhor falou para eles: se você se atemorizar diante deles, eu vou atemorizar você diante deles. O Senhor mandou que ele falasse para todos aqueles que o Senhor o havia enviado. Lamentações 1:18. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. O Senhor quer nos fortificar para pregarmos a sua palavra, mas para isso precisamos buscar ao Senhor. E precisamos buscá-lo enquanto se pode achar. Às vezes nós estamos com tanta coisa na nossa vida, estamos tão cansados, afadigados com tantas coisas, e não buscamos a Deus, não temos tempo para Deus. E pode ser que isso se torne tarde demais. Por isso o Senhor fala hoje: precisa buscar-me hoje, enquanto se pode achar, e invocar-me enquanto ainda estou tempo. Outra coisa que o Senhor disse a Jeremias: não fique desanimado diante das tribulações. Lamentações 1:19. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então não precisa ficar aflito nas tribulações que vierem, nas dificuldades, nas enfermidades, nos problemas, na falta do dinheiro. Não aflija o seu coração. Busque ao Senhor. É dele que vai vir a salvação para a sua vida. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, porque aquele que me guarda não dorme. Eis que não dorme o guarda de Israel. O Senhor não dorme. E nós precisamos confiar nesse Deus. Por isso não devemos ficar apavorados diante das tribulações. Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque Jeremias 9:1 diz: se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pela morte do meu povo. Queridos, a visão que Jeremias teve foi uma visão triste. No ministério de Jeremias, ele viu situações horríveis. Primeira delas, ele viu o cerco de Jerusalém. E nesse cerco, a cidade foi cercada pelo inimigo e ninguém podia sair nem entrar. Então, como ninguém podia sair nem entrar, sabe o que aconteceu com as pessoas que estavam naquela cidade? Começaram a morrer de fome. E tem uma coisa mais triste do que essa. Lamentações 4:10, abra aí. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimentos na destruição da filha do meu povo. As mães comiam seus filhos. Aquelas mulheres tão bondosas e amáveis, elas matavam seus filhos e comiam. Porque não tinham o que comer. Quando você lê o livro de Lamentações, você vai ver que as crianças morriam pelas cidades. E Jeremias assistia a tudo isso. Por que será que ele era chamado de profeta chorão? Porque não é fácil assistir, esse tipo de coisa. E ele estava nessa época na cidade profetizando. Ele viu também o incêndio do templo.
destruiu o lugar de sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e a indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Sabe por que o Senhor fez isso a essa cidade? Porque desobedeceu e desonrou ao Senhor. Deus é amor, mas também é justiça. Por isso temos que parar de brincar com Deus. Lamentações 2,14 diz: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de exclusão. Ou seja, os profetas deixaram de profetizar e de falar ao povo que eles precisavam de conserto e de mudança para serem agradáveis ao ouvido do povo. Então o Senhor entrou com fúria para destruir aquele povo e destruiu também os sacerdotes. Porque quando o Senhor disser, assim será. Queira eu ou não. Outra coisa que Jeremias viu foi o exílio do povo. Lamentações 5,2: a nossa herança passou a estrangeiros e a nossa casa a forasteiros. Então tudo que era deles, tudo que ele tinha, tudo que eles tinham ali, foi dado para outras pessoas. E eles se tornaram cativos dentro da sua própria cidade. Tudo por desobedecer a Deus. Lamentações 2, de 9 a 14, ele também viu a execução dos sacerdotes. As suas portas caíram por terra. Lamentações 2, de 9 a 14. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Estão sentados na terra silenciosos os anciões da filha de Sião. Lançam pó sobre a sua cabeça, cingem-se com um saco. As virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os seus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, e meu fígado se derramou por terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço das suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te comprarei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura. Quem te sarará? Os teus profetas viram a ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram a ti cargas vãs e motivos de expulsão. O povo precisava ser orientado a andar no caminho certo, mas os profetas se recusaram a fazer o seu papel. Diante de todo o sofrimento presenciado pelo profeta, ele procura adotar uma postura diferente. Ele procura cultivar pensamentos que possam levá-lo a se erguer e não permanecer oprimido, depressivo ou frustrado, que é o que levaria uma pessoa normal, que assistiria crianças morrerem de fome, mães comerem seus próprios filhos, sacerdotes serem mortos, reis serem destruídos, sua cidade ser tocada a fogo. Mas ele decidiu mudar o seu pensamento e erguer a sua cabeça como o Senhor o orientou quando o chamou. Ele ficou buscando não cultivar pensamentos
de depressão, de tristeza, de angústia. Lamentações 3:20, ele diz: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Nós precisamos ensinar a nossa alma a bendizer ao Senhor. Se não me engano, no Salmo de número 133, diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa as suas iniquidades, quem sara as suas enfermidades, quem redime a sua alma da perdição, de forma que a sua mocidade se renova como a da águia. Quando eu não me esqueço das maravilhas de Deus, da minha vida, de quem eu era, quem eu sou, o que Deus tem feito, porque todos os dias, ao despertarmos, Deus nos dá a oportunidade de mudança. Deixarmos de agir da forma que estamos agindo e mudarmos o nosso comportamento. Através da mudança do nosso pensamento. É assim que Paulo ensina, né? Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente quando mudamos o nosso comportamento, entendemos e mudamos o nosso comportamento, é que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo começa aqui, no nosso pensamento, na nossa mente. Tudo começa aqui. Precisamos dar lugar a Deus aqui, na nossa mente, trazendo à memória tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, guardando a palavra de Deus aqui na nossa mente. Isso só será feito se ler, para aprender e guardar a palavra. Sem ler a palavra de Deus não tem como eu aprender, não tem como eu guardar a palavra. Abacuque 3, de 17 a 19 diz: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas nos currais e que não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os dos seres, e me fará andar sobre as mais altas alturas. Então, diante de uma situação dessa, a figueira não deu fruto, eu não tenho o que comer, né? Pegou tudo no pé, eu não tenho o que comer, eu não tenho mantimento, as ovelhas da malhada foram roubadas, o gado não tem, mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Isso é aqui, é no nosso pensamento que começa, é aqui, ó, na nossa mente. Nós estamos habituados a viver de emoção, as emoções vêm depois do pensamento, e as emoções
2 Crônicas 7,14. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, deixando todo o mau caminho, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então, a desolação não é para sempre. Clame ao Senhor, muda o seu pensamento e o Senhor vai mudar a sua história. Esther poderia ter se calado ali e pensar, vai todo mundo morrer, já foi o decreto do rei, já foi. Não tem mais jeito, porque palavra de rei não volta atrás. Mas ela não se conformou e disse, eu vou, vamos orar e jejuar, e eu vou, e o Senhor irá à minha frente. E o Senhor, através da fé de Esther, mudou a história do povo de Israel. O Senhor também quer mudar a minha e a sua história. Mas nós precisamos crer e trazer através da nossa palavra, do nosso comportamento, a existência aquilo que não existe. Eu contei aqui na quarta-feira a experiência de uma missionária que ela tinha mandado para mim um vídeo muito interessante. Você que não estava aqui quarta-feira, que estava muito ocupado, não podia estar no culto de doutrina. Essa missionária, a moça da igreja foi receber ela lá, não chegou e tal. Aí disse que o marido dela é o homem de Deus, porque havia sido profetizado que o marido dela seria, se converteria ser o homem de Deus. E cadê o homem de Deus? O homem de Deus está em casa. Todos os dias, missionário, eu saio de casa, deixar a roupa do meu marido passada em cima da cama. E levo a Bíblia dele e digo, estou te esperando lá, o seu lugar guardado no meu lado. Ela estava ali através daquela palavra trazendo a existência que não existia. Ela estava declarando que ela cria sim, que iria se cumprir aquela palavra que o profeta deu. E como é que está o nosso comportamento? Você tem crido naquilo que Deus tem falado ao seu coração, tem falado com você através da sua palavra? Tem usado os seus servos para falar com você? Você crê? Você tem trazido a existência? Você realmente tem profetizado? O seu comportamento tem sido condizente, né, com aquilo que você crê? Então ele cria que essa rejeição não era para sempre. Lamentações 3,31 diz, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Ele também cria que a compaixão de Deus excede toda tristeza. Lamentações 3,32 diz, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ele não nos entristece porque ele se agrada, porque ele fica feliz com isso. E Jeremias sabia disso. Jeremias 3,33 diz, porque o Senhor não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não faz isso para te ferir, para te machucar. Ele quer te mostrar que Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Mas é necessário você se colocar à disposição para que Ele possa fazer a sua obra. E nós vemos Ele dizendo do que nós podemos reclamar de Deus. Lamentações 3,39. De que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então, tudo que aquela cidade passou foi fruto daquilo que ela plantou. Porque o que o homem plantar será aquilo que ele colherá. Precisamos trazer à lembrança coisas poderosas que o Senhor nosso Deus fez e faz por nós e pela nossa família todos os dias. Para encerrar, eu queria que você marcasse aí Josué 4 e vamos ler de 25 a 24. Quem me segue no Instagram, que são poucos, mas pergunte ao seu líder e me siga no Instagram. Eu estou sempre colocando uma meditação lá, que com certeza vai servir para a sua edificação.
diz: ensinar as novas gerações a grandeza do nosso Deus. O texto diz: e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez no mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Se você não ler a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha, para alguém, não ensina ele que o Deus que você serve é um Deus que cura, que restaura, que liberta, que abençoa, e eles não conseguem ver isso na sua vida através do testemunho. Como os povos vão conhecer a mão forte do Senhor? E como temerão ao Senhor? Precisamos ensinar aos nossos filhos, precisamos ensinar as pessoas através do testemunho. Elas precisam ver na nossa vida o quão forte é o nosso Deus, o quão temível é o nosso Deus, o quão tremendo é o nosso Deus. E elas precisam ver isso na nossa vida, que a palavra que sai da nossa boca tem o peso da palavra de Deus. Por isso precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Deus quer que venhamos ensinar aos nossos filhos carnais, aos nossos filhos espirituais, o quão tremendo é o Deus ao qual servimos. Contei um testemunho também na quarta-feira que eu não vou contar hoje, da mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Uma vez o profeta disse para mim assim: o Senhor me disse que nunca mais usaria o profeta para falar comigo. Ele me fez mesmo. E Deus, Ele é grande e aquilo que Ele faz Ele cumpre. E um profeta uma vez me disse assim: você é um milagre de Deus.